Bebamos água, meu povo. Ingiramos esse líquido precioso que nos roubam todos os dias em nosso país. Antes de trabalhar o nosso tema, nossa pauta deste Fala, meu povo, lembrem-se sempre de dar likes aqui. Eu percebo que as pessoas acessam a um número alto de visualizações e muito menos da metade dá likes, se inscreve no canal. E lembre-se disso, por favor, porque isso é fundamental para nos ajudar o nosso trabalho aqui, a nossa sobrevivência, por favor. E também de ativar o sininho para receber as notificações, de se inscreverem no canal, de fazerem comentários aqui, são importantes, são educativos, são elos de comunhão entre nós, e de compartilhar os vídeos. Compartilhem nos grupos, compartilhem os contatos de vocês, porque isto também movimenta o canal e mais pessoas se despertam com interesse de participar. Bom, eu moro aqui em Goiânia, Goiás. E aqui tem vários times de futebol. E eu torcia para um colorado chamado Vila Nova. Gosto muito da história da origem desse time, né? Numa região de trabalhadores e trabalhadoras, onde habitaram os primeiros construtores da capital. E como nasceu esse time, me inspira, me alegra, porque foi criado praticamente por esses construtores e edificadores de uma capital, de um estado da nossa federação. Porém, há algo que atua, que gravita no entorno do time, que é extremamente agressivo e maléfico. Refiro-me a tal de torcida. Não sei se é torcida organizada, mas se é organizada, é caótica, é diabólica essa torcida. Porque aqui na Vila Nova, onde eu moro, a algumas quadras da sede do time, daqui eu escuto os ruídos, os foguetes, os gritos da torcida no estádio de futebol. Uma coisa impressionante desta torcida é a sua colagem. Os indivíduos desse setor, eu acho que da torcida organizada, se unem tanto que eles conseguem formar um coral. Idiota, besta, ridículo, mas conseguem formar um coral. Esse grupo sai pelas ruas antes do jogo iniciar e, dependendo do que ocorre no campo de futebol, expulsão de jogadores, punições, derrotas ou vitórias, esta torcida vem de lá endiabrada. Então há um limite que esta torcida ultrapassou, nos agredindo profundamente como população. Parto de um exemplo. Nesse domingo houve jogo aqui, não sei com que time e tal. E nem bem terminou o jogo quando esse time para o qual eu torcia, esse time perdeu por 1-0. A torcida saiu do estádio de futebol tomada de destruição, e quando sai às ruas assim em grito, como se fosse tigre é o símbolo da bandeira desse time, então eles saem urrando como tigre, como se fosse a multidão, um tigre só, e fazendo gestos assim, como se fosse um tigre caminhando
pelas ruas, uma coisa absolutamente ridícula. Quem não é daqui, quem nunca viu, olha, digo a vocês que é impressionante a imbecilidade dessa torcida. Aí eles saem pelas ruas praticando vandalismo e ameaçam todo mundo. As pessoas têm medo dessa torcida. Sei lá o que ocorreu no passado que as pessoas têm trauma dessa torcida. Tanto é que os motoristas de ônibus aqui, há um ponto grande, um terminal de ônibus, uma estação de ônibus grande, com ônibus que partem, chegam de vários lugares da cidade, da região e de cidades vizinhas. Os motoristas de ônibus chegam a desviar o trânsito e muitas vezes deixam usuários e usuárias de ônibus fora do ponto porque as ameaças são grandes. Nesse domingo, com esta aludida derrota, esse é um time feito de derrotas. Não há investimento, não há interesse na compra de jogadores, de pagamento de bons salários para os jogadores, para a direção e tal. E tem um time que vive de derrotas. Essa torcida se dividiu em duas e uma parte dela entrou por um lado, pelo lado, digamos assim, uma parte entrou pelo noroeste do terminal e a outra entrou pelo sul do terminal e se encontraram no meio com paus, com porretes, ameaçando as pessoas, provavelmente as contrárias de times adversários. E depois desceram aqui pela Avenida A, dizendo palavrões, ofensas contra os homossexuais, contra os homoafetivos, preconceitos e racismo. É assim que se comporta essa torcida. Numa certa oportunidade eu vinha de um hospital onde trataram dos meus olhos e quando me vi, estava no meio dessa torcida. O meu sofrimento, medo, pânico foram coisas terríveis. Porque é apavorante mesmo. Não é tigre. O tigre não faz isso. Não são tigres, porque tigres não andam em bando. Mas são imbecis, absolutamente descontrolados, fanáticos e desrespeitosos para com a cidade que não é deles. E descem a avenida. Ao chegar em determinado ponto, eles se diluem, se somem daqui. Com esse evento que houve no terminal, no domingo, a polícia a cavalo veio, distribuiu o cacetete, gás lacrimogêneo para tudo quanto foi lado, mas eles correm e se juntam mais embaixo. E a polícia não faz nada. Então, eu marco alguns sinais aqui que se deveria prestar atenção. O imenso impulso de ódio que esta torcida expele pelos olhos e pelo coisa imbecil. Segundo, esta torcida assim, aparentemente unida, o que seria muito bonito, é unida e pratica violências com porrete, pedaço de pau. Terceiro, essa torcida, quando os componentes sobem, eles deixam os automóveis em cima das calçadas, eles ocupam as duas calçadas da avenida, dos dois lados. Como se a avenida, como se a cidade fosse deles. E depois que desce, como ocorreu no domingo, eles se entregam a outro tipo de baderna, que é o uso do automóvel para fazer corridas e usar os sons em alta intensidade. E depois fazerem reuniões dançantes, sei lá se nas ruas, em salões onde é em alto volume até ao amanhecer de segunda-feira. Ora, isto é intolerável.
O que poderia ser bom, e eu nunca ouvi nada dessa torcida do ponto de vista do protesto contra a destruição do Brasil durante o governo Bolsonaro. Nada. Se essa torcida fizesse como a torcida organizada do Corinthians, lutasse por democracia em nosso país, não, mas nunca fizeram isso. Se essa torcida levantasse palavras de ordem em favor dos direitos humanos, em favor do povo trabalhador, em favor dos mais excluídos e massacrados nesta cidade, praticamente sem prefeitura, mas com negociantes a dirigir a cidade, com escândalos quase diários na mídia, com um governador, coronel ruralista, violento, é uma cidade sem lei, é uma cidade sem autoridade, uma cidade desértica do ponto de vista ético. Se esta gente prestasse atenção de se levantar as questões, seria uma unidade valiosa, mas não, é só para vandalismo infantil. Esse não há nada mais infantil, grotesco do que isso, porque eles se tornam, além de criancinhas de 3, 4 anos, se tornam ameaças para as pessoas aqui. Então eu apelo ao Ministério Público, já que a polícia aqui só serve para bater em negros e negras, matar jovens nas periferias da cidade, ao Ministério Público para que repare nessa situação. Situação intolerável, inaceitável, contestável sobre todos os aspectos. E entregasse esta região à paz, entregasse esta região a quem de direito, que são os trabalhadores e trabalhadoras que aqui residem, que merecem respeito, merecem dignidade. Eu trago nesse tema, num programa de ordem nacional, como é este, aqui Fala Meu Povo, num canal de abrangência nacional e internacional, para que vejam se há outras torcidas iguais. Eu conheci uma torcida parecida em Caxias do Sul, do Juventude, predatória, violenta. Não sei se há outras torcidas assim, mas elas não têm lugar numa sociedade atual, reconhecida dos seus direitos. Eu apelo, mais uma vez, ao Ministério Público aqui de Goiânia, para que repare nessa situação, chame os responsáveis à lei e dê um basta na situação. Eu disse no início que eu era torcedor desse time colorado. Não posso ser mais. Não posso me envolver com estas coisas banais, estas coisas abusivas, agressivas, desrespeitosas à cidade e ao nosso povo. O meu nome não pode se envolver no contraditório daquilo em que creio, na contradição das minhas posições em favor das pessoas com quem eu convivo. Então, abaixo a essa situação, abaixo essa torcida que não tem nada de tigre, mas de ridícula e imbecil, sim. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã à noite, 19 horas, com o programa Conversa.com, quando eu conversarei com a diretora do CAP, Centro de Apoio Pedagógico, que trata de ajudar em qualidade de vida as pessoas com deficiência visual. Eu conversarei com a professora Marisa. Convidem as pessoas para participar, por favor, desse programa, quinta-feira, às 19 horas.